Ei pessoas, tudo bem? Aqui é a Bárbara, uma das professoras da Atena, e eu vim aqui hoje para dar uma dica muito importante nessa reta final da nossa preparação do Enem. Na verdade, antes da gente ir para essa dica, eu queria falar um pouquinho do emocional, né? Nessa hora a gente já começa a ter um desespero, um frio na barriga, mas a gente tem que manter isso sob controle para a gente pensar que, na verdade, todo o trabalho que você fez, todo o seu esforço ao longo do ano, é agora que ele vai valer a pena. E não é hora de duvidar desse esforço, muito pelo contrário. É pensar que você fez sim tudo o que você pôde. E eu tô aqui, mandando muitas energias positivas. Eu sei que vai dar tudo certo, que você vai alcançar seu objetivo e o seu sonho também de entrar numa universidade, por exemplo. Então vem comigo pra gente pensar o que a gente precisa observar numa última checagem da nossa redação na hora da prova. Então olha só, a primeira coisa que você tem que olhar é a tese. Ou seja, quando você lê a proposta, é esperado que você apresente o seu posicionamento sobre aquele tema. Mas esse posicionamento, ele tem que considerar todas as partes desse tema. Você pode olhar no nosso vídeo sobre tangenciamento, eu vou até colocar o link aqui embaixo, a importância de considerarmos todas as palavras do tema na hora de pensar os nossos argumentos e, consequentemente, a nossa tese. Então fique atento nisso. Além disso, ainda na sua introdução, você tem que olhar a contextualização e a relação que ela tem com a sua tese. Então, por exemplo, você leu a sua proposta. A contextualização é justamente a informação que você vai apresentar para o seu leitor sobre aquele tema. E ela serve de um direcionamento em relação ao posicionamento que você vai ter. Então, essa contextualização ela não pode ser muito abrangente, de forma que ela não case com a sua tese, e ela nem pode ser específica a ponto de te prejudicar na hora desse posicionamento. Uma terceira coisa que você tem que observar é a apresentação dos seus argumentos. Aí a gente já está passando para os parágrafos de desenvolvimento do seu texto. Uma dica é do parágrafo padrão. Esse vídeo também tem aqui no canal, olha só como a gente te ajuda. Então eu vou colocar aqui o link para você acessar lá e entender que na hora que você for fazer essa checagem, você vai olhar para os seus 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e vai observar se os seus argumentos estão bem apresentados, estão claros e se eles estão bem fundamentados. A quarta coisa que você tem que olhar é justamente a relação entre os argumentos e a tese. Aí eu vou te dar uma dica, que também está em nosso outro vídeo aqui no canal. Lá no planejamento de texto você vai ver que se você pensa os seus argumentos primeiro para depois pensar a sua tese, vai ficar mais fácil dessa relação ser mantida. Mas na sua checagem final, você tem que observar se isso realmente foi feito. Outra coisa importante é o uso produtivo de repertórios. A gente sempre tem que ter a ideia clara de que simplesmente jogar uma informação no texto não faz com que essa informação seja realmente produtiva. O que é um repertório produtivo no seu texto? É aquele repertório que de fato contribui para mostrar que o seu argumento faz sentido e que ele pode ser embasado de acordo com um dado estatístico, com uma alusão histórica, com um exemplo, com a citação de uma autoridade. Então, use esses repertórios de maneira que eles fiquem bem articulados com os seus argumentos. O próximo passo é perceber se você colocou uma problematização no seu texto. A gente sempre tem que pensar no texto como uma espécie de funil. Então, a gente começa com o posicionamento, a gente apresenta os argumentos, mas o texto ele sempre vai terminar numa proposta de intervenção. Ou seja, numa ação em que você vai pensar numa solução para um problema. Ou seja, um dos argumentos que você apresentou anteriormente tem que abordar necessariamente um problema a ser resolvido. Até para deixar mais fácil a vida no final, né? Próximo, progressão textual. Uma coisa que alguns alunos deixam passar é pensar que na hora de selecionar os argumentos, eles têm que ser argumentos distintos entre si. Se eu coloco argumentos muito próximos, a minha tendência é que os 2 parágrafos ou 3 parágrafos de desenvolvimento fiquem muito repetitivos. Então tente abordar o mesmo assunto por aspectos diferentes. Isso traz mais informatividade para o seu texto também. Outra coisa importante de ser observada: a relação entre os parágrafos de desenvolvimento. Outro vídeo aqui do canal que pode te ajudar é o de estruturas textuais. Lá, a Carol te ajuda a perceber essa relação, se é uma relação de contraste, se é uma relação de enumeração ou uma relação de causa e consequência. Isso te ajuda também na parte dos conectivos. A gente já está quase acabando, vamos aqui para os últimos tópicos do nosso checklist.
É importante a gente perceber o seguinte: se ali na hora de fazer essa checagem a gente repetiu palavras próximas. Gente, pelo amor de Deus, não é que a gente num texto, por exemplo, sobre mulher, a palavra mulher não vai se repetir, porque senão a gente cai em erros muito grosseiros, como trocar mulher pela fêmea do macho, por exemplo. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer aqui é perceber o seguinte: no mesmo período, numa mesma frase, a mesma palavra aparece ali pertinho uma da outra, porque muitas vezes há um mito, né, de que não pode repetir palavra. Isso é impossível, principalmente se for a palavra do tema. Só verifique se elas estão próximas. Uma outra coisa para a gente observar é a precisão vocabular. Um exemplo disso, por exemplo, é a palavra pessoas. Então, ao invés de falar pessoas fazem isso, pessoas fazem aquilo, se em determinado contexto estou falando de lei, talvez seja mais interessante eu usar cidadão ao invés de pessoa. Ou então, se eu estou falando de um crime, eu posso falar de agressor ao invés de pessoa. Então, é sempre importante a gente pensar na precisão vocabular, principalmente dentro das palavras que fazem parte daquele determinado tema. Outra repetição que a gente tem que ficar atento é a repetição do mesmo conectivo, principalmente sistemática. Ah, Bárbara, como assim? Vamos supor que sempre na conclusão do seu parágrafo você sempre termina com portanto. Isso não é bacana para o seu texto. Por quê? Porque na competência 4 fala que você tem que ter um repertório de conectivos. Então evite repetir o mesmo conectivo sempre no mesmo lugar do seu texto. E por fim, mas não menos importante, a proposta de intervenção. Ela tem que estar completa. E ela tem 200 pontos, né, de um checklist de 5 itens. Então, lá na hora você vai verificar. Eu tenho agente, eu tenho ação, eu tenho meio, tenho detalhamento e tenho a finalidade. Fazendo esse checklist, fazendo essa checagem e verificando que está tudo certo, eu tenho certeza que seu texto vai ser um sucesso. Então, pessoal, muita calma, muita concentração, eu tenho certeza que vocês dão conta. Deixa aí sua dúvida ou mesmo as suas ansiedades, a gente dá aquele apoio moral também. Muito obrigada pela companhia de vocês, continuem seguindo o canal, deem seu like, segue a gente lá no Instagram, que sempre tem novidade por aqui. Valeu, galera, até mais!